A paz do Senhor para todos, quero trazer aqui uma palavra para a nossa edificação. Eu, como pré-tribulacionista, quero responder uma pergunta do pós-tribulacionista, e a pergunta é: Apocalipse capítulo 13, versículo 7 diz assim: E foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-lo, e deu-lhe o poder sobre toda a tribo e língua e nações. Aqui nos mostra, em Apocalipse capítulo 13, versículo 7, que foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-lo, ok? Então esse santo aqui está no período da grande tribulação, que fala sobre a besta, entendeu? Que foi permitido que ela perseguisse os santos. Então quem são esses santos? Na visão pós-tribulacionista, esse santo é a igreja, ok? Então, analisando essa questão, vamos ver se realmente é a igreja que são esses santos, ok? Então, a primeira pergunta que eu faço aqui é: nós, como pré-tribulacionista, para nós, esse santo não é a igreja. A primeira pergunta que eu faço aqui nessa questão é: se esse santo é a igreja que está em Apocalipse capítulo 13, versículo 7, então, quem são os escolhidos que estão em Mateus capítulo 24, versículo 22. Diz assim: E aquele dia, se não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, quem são os escolhidos aqui? Se Apocalipse capítulo 13 e 7 é a igreja, então os escolhidos também é a igreja, ok? Para o pós-tribulacionista, ele vai dizer que é a igreja. Agora vamos analisar nessa questão. Primeira pergunta que eu faço nessa questão: esse santo, os escolhidos, é a igreja? Então vamos lá. Mateus capítulo 24, versículo 20, diz assim: Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Continuando, veja: porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco haverá. E se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, está mostrando na questão aqui, o versículo 20 fala que a nossa fuga não seja no sábado. Aí eu pergunto: a igreja vai guardar o sábado? Eu sei que quem guarda o sábado é o adventista, mas os pós-tribulacionistas, que não é adventista, ele não guarda o sábado. Eu pergunto: no período da grande tribulação, vai guardar o sábado? Esta é a pergunta que eu deixo para o pós-tribulacionista, que não é adventista, ok? Mas crê que a igreja passará pela grande tribulação. Então, aqui está mostrando a guarda do sábado, está mostrando a grande tribulação, versículo 21, e o versículo 22 está falando do escolhido. Então, a pergunta é: se o escolhido é a igreja, no capítulo 22, então, versículo 21 diz que a guarda do sábado, ok? Capítulo 20, a guarda do sábado, e o versículo 21 fala sobre a grande tribulação. Eu pergunto: a igreja vai guardar o sábado no período da grande tribulação? Você que é pós-tribulacionista, mas na questão que não é adventista, ok? Segundo ponto que eu levo essa questão: se o santo é a igreja, o escolhido é a igreja, então essa grande multidão, em Apocalipse capítulo 7, versículo 9 ao 14, que fala de uma grande multidão, a qual ninguém poderia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, também tem que ser a igreja, essa grande multidão. Agora, analisando essa questão, se essa grande multidão é a igreja, porque fala de todas as nações, tribos, povos e línguas. Então, pega essa palavra nações, ok? E vão para a Bíblia Sagrada, em Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 3. Primeiro, vamos ler. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Depois dessas coisas eu olhei, eis aqui uma multidão, a qual ninguém poderia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Então, se todas as nações é a igreja, aí a gente vai agora para Apocalipse,
capítulo 20, versículo de 1 ao 3, diz assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande candeia nas suas mãos. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, o que é o diabo, Satanás, e amarrou por 1000 anos. Aí o versículo 3. E lançou sobre o abismo e ali encerrou por selo, e sobre ele para que não mais enganasse as nações. Então quem são essas nações que o diabo ia enganar, mas ele foi preso para não enganar as nações? Então quem são essas nações na visão pós-tribulacionista? Se Apocalipse capítulo 7, versículo 9 ao 14, fala de uma grande nação que virá da grande tribulação, então é a igreja. Então quem são essas nações que o diabo vai ser preso por 1000 anos para não enganar essas nações? Será que é a igreja? Na questão dos 1000 anos, já fala que a igreja já foi arrebatada. Então quer dizer que, para a visão pós-tribulacionista, quem entra no milênio? Se a igreja já foi arrebatada, para eles desce novamente e entra no milênio, e o diabo será preso para não enganar as nações. Então, que nação são essa que o diabo vai ser preso para não enganar as nações? E Apocalipse capítulo 20, versículos 7 e 8, diz assim: E acabando-se 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá a enganar as nações. Então, que nação são essa que depois de 1000 anos, Satanás será solto, vai enganar essa nação? Então, na visão pós-tribulacionista, se a igreja, Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 ao 14, uma grande multidão que virá da grande tribulação é a igreja, então quem são essas nações que depois que o diabo será preso, entendeu? E será preso por 1000 anos para não enganar as nações, depois será solto, e Apocalipse capítulo 20, versículo 7 e 8, enganará as nações. Então, que nação são essas? Ok? Mais em frente, se os santos da grande tribulação, está lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 7, é a igreja, então Mateus capítulo 25, 31 e 46 fala de bode e ovelha. Quem são essas ovelhas? Ok? Certamente tem que ser a igreja na visão pós-tribulacionista. Se é a igreja, a gente vai para 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, 17, diz assim: O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós que somos vivos seremos arrebatados juntamente para encontrar o Senhor nos ares. A igreja vai encontrar o Senhor nos ares, ok? Não tem dúvida que a igreja vai encontrar o Senhor nos ares. Agora, só que Mateus capítulo 25, 31 a 46 fala de separação entre bode e ovelha. Esse julgamento das nações não é nos ares, é na terra. Porque Jesus não vem arrebatar o justo e o ímpio e depois ser julgado lá, não. Não, o julgamento é aqui na terra. Aí a pergunta se faz: a igreja, essas ovelhas, é a igreja? Então a igreja vai encontrar o Senhor aonde? Nos ares ou na terra, ok? Então termina essa questão dizendo assim para o pós-tribulacionista: se os santos da grande tribulação é a igreja, então os escolhidos têm que ser a igreja também. Também a grande multidão que vai morrer no período da grande tribulação tem que ser igreja. E as ovelhas tem que ser igreja. Mas só tem esse problema. O diabo enganará quem quando ele for solto depois de 1000 anos? Quem são essas nações? É a igreja também? Este é o problema para o pós-tribulacionista resolver. E a igreja vai encontrar o Senhor aonde? Na terra ou nos ares? Paulo disse que é nos ares. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. E Jesus está falando aqui em Mateus capítulo 25, 31 a 46, que esse julgamento é aqui na terra. Então a igreja vai encontrar o seu homem nos ares ou na terra, ok? Então, termino dizendo para nós que esse santo não é a igreja. Para nós, a igreja foi arrebatada e esses santos são os que vão se converter no período da grande tribulação. Os escolhidos também são judeus, porque guardam o sábado. Nós, como igreja, não guardamos sábado. Nós, como pré-tribulacionistas. Ok? E também, a grande multidão também para nós não é igreja. São os salvos que se convertem no período da grande tribulação, que não aceita a marca da besta. Ok? Então, para nós,
não é a igreja, porque a igreja já foi arrebatada. Amém? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.